Olá, pessoal. Já estou aqui ao vivo. Super legal poder falar com o Nivaldo. Quero ver como é que eu faço aqui para chamar ele. Agora. Perfeito. Oi, querido. Olá, Mônica. Tudo bem com você, Nivaldo? Como é Tudo que você está? ótimo. Que, Tudo ótimo. que bom, que bom. A gente hoje vai bater um papo super legal, falando sobre espiritualidade e saúde. Só um minutinho, só um minuto. Ótimo. Espera aí. Tá me escutando? Agora sim. Ah, legal. Então hoje a gente vai falar sobre espiritualidade e saúde, um papo super bacana, que tem muitas pesquisas, né, sobre isso e que estão aumentando a cada dia, exatamente devido ao reconhecimento da ciência, né? Que está começando a entender que isso é fundamental para a vida dos seres humanos, né? E é um assunto muito interessante, gosto muito, e estou tendo o prazer de falar com esse cara aí do outro lado, o Nivaldo, que é foi um padre, né? Quem foi não deixa de ser nunca, né? É um pai de qualquer jeito, porque ele continua sendo um pai, só que de outra forma. E ele tem 22 anos de sacerdócio, não é isso, Nivaldo? Isso aí, Mônica. E Eu agora tenho ele é uma pai do boa. Francesco. E traz muita sabedoria, acumulou muito conhecimento durante esses anos todos na Ilha de Marajó, na Bahia, acumulando durante o seu aprendizado todo, né? Também indo sempre em busca de sabedoria, de ser uma pessoa melhor para poder dar o seu melhor. E isso é muito bacana a gente ver num ser humano, porque ele tem um estímulo muito grande, é um propósito muito grande na vida. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa sua vida, contasse essa história um pouco para as pessoas. Sim, Mônica. Eu não tenho como falar de mim e do meu trabalho sem falar um pouco da minha história e o que me leva hoje a ser um terapeuta holístico, um terapeuta que atende pessoas, um terapeuta que agora eu tenho um desafio. Que tipo de desafio? Eu estou acostumado a atender pessoas pessoalmente e o desafio é fazer isso que eu estou fazendo contigo, um bate-papo, eu olhando para o celular e conversando com uma pessoa do outro lado e tendo outras pessoas que vão nos acompanhando, nos assistindo, fazendo pergunta e interagindo de outra forma. Porque a vida inteira eu tive pessoas pessoalmente para me dirigir e dirigir a minha palavra. Então eu vivi 33 anos dentro da instituição católica, dentro da religião católica, dentro de 11 anos de formação e 22 anos de padre.
Eu estava somando essa semana, eu até fiz uma conta por cima, assim, quantas celebrações eu fiz. Quantas cerimônias eu conduzi, contando com Eucaristias, missas, celebrações e enterros, mais ou menos 7.700, uma por dia. Eu contei por cima, assim, uma por dia. Tu já pensou, Mônica? Eu fiz mais de 7.000 cerimônias. Eu fiquei impressionado com esse número que eu mesmo fiz. E agora eu estou tendo dificuldade de falar por um celular. É verdade, né? Mas é tudo uma questão de prática, né? De exercitar aquilo que a gente busca de caminho novo, né? E tudo funciona dessa forma, né? E o que eu achei mais bacana é a gente poder falar, porque você sabe que a minha religião é do candomblé, a sua religião é católica, e essa comunhão, essa troca, eu acho muito importante, porque isso mostra a nossa habilidade, o nosso foco não é propriamente a religião, mas a filosofia que nos responde, né? E que a gente encontra o nosso caminho através dela. E muito bom é esse respeito, essa troca mútua, e que a gente pode exatamente trocar, complementar aquilo que a gente sabe, né? E eu digo sempre para as pessoas, eu nunca deixo passar nada que chega à minha mão. Pode não ser da minha própria religião, mas eu sempre leio, porque muitas vezes aquilo vem me dar uma resposta de alguma coisa que eu esteja questionando, e pode ser que eu lendo aquilo eu tenha algum insight e possa complementar as coisas que eu já sei. Então, por isso que eu fiquei super feliz de poder conversar também, para a gente poder ter essa troca. Eu acho muito bacana isso. Com certeza. Eu estava lendo agora há pouco uma frase assim num livro que me chamou a atenção, que a fé não é um privilégio de uma religião, de alguma religião. A fé é um princípio divino que está na mão de toda pessoa. A fé não é de alguém, a fé é de todos. Então, por isso que eu achei bem interessante esse nosso tema de hoje, falarmos sobre fé, espiritualidade, e como essa espiritualidade, esta fé, a gente conduz para ter mais saúde. Se eu tenho fé, uma fé profunda, eu consigo, estou conseguindo ter mais saúde através desta fé que eu tenho, e aí a fé cura, a fé move montanhas, a fé... O que a fé pode fazer? A fé produz milagres? Ela cura as enfermidades? Então, olha, a gente lendo... Eu não li muitas vezes a Bíblia assim, do começo ao fim. Eu estudei a Bíblia. E depois a gente, como padre, assim, eu fui lendo a Bíblia para poder me preparar para dar uma palavra direcionada conforme o dia, conforme a situação. E eu até confesso para você, Mônica, que muitas vezes eu estudei, li, meditei, claro, para direcionar a palavra para os outros. E às vezes faltava mais até para mim, rezar para mim, não rezar para os outros. Porque até é fácil você se preparar para conduzir uma reza para os outros. E hoje eu me dou conta que eu posso fazer muito mais para mim. Hoje eu não tenho mais compromisso de direcionar palavra para uma plateia, para uma assembleia, para um público. Já são quase 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, que eu não rezo mais missas. Eu já pedi a dispensa, já veio a minha dispensa de Roma, do Vaticano. Então eu sou um leigo, eu sou uma pessoa livre, eu não uso mais, nem posso mais usar o título de padre,
Uhum. Eu saí de padre, embora o padre que estava ou que está dentro de mim não saiu de mim, então a essência, ela continua, Uhum. as raízes continuam. Então, contando uma pequena palavra assim do meu passado também, Mônica, Hum. eu sou de uma família numerosa, tá? Eu sou uma família numerosa de 11 irmãos, e destes 11 irmãos, 3 nós ficamos padres. Caramba! E outros 2 meus irmãos continuam religiosos, continuam padres, exercendo o ministério. E, e eu, com 15 anos de idade, eu saí de casa para ir trabalhar na lavoura, de empregado numa família que produzia uvas, mais de 100 mil quilos de uva. E eu era Caramba! o único funcionário, Então, foi um ano assim que eu senti na pele o sofrimento de carregar peso, de lidar com o veneno para o tratamento dessas lavouras e de tudo que era plantado, e principalmente das parreiras. E eu senti que não era a vida para mim esta. Eu não queria esse tipo de vida para mim. Embora que a gente tenha que valorizar o agricultor, eu me considero ainda hoje agricultor, Sim, porque claro. eu trabalho eu não todo fim de semana, mas a cada 15 dias, no sábado e no domingo, eu vou para a roça. Tenho familiares que moram onde os pais nasceram e viveram, e agora eles já morreram, meus pais, e lá tenho familiares, e eu vou lá trabalhar na roça, vou plantar, vou cultivar. Eu tenho abelhas, eu sou apicultor também, Ai, que legal! Tá como ótimo. nem tanto para renda, nem tanto para vender mel, mas são mais de 30 anos que eu lido com abelha, então eu continuo. E É você assim que eu continua tenho. tratando, cuidando delas, porque tem uma nova classe de abelhas que eles estão usando para poder ter em casa, né? Sem ferrão, é isso? Eu sei, existem muitos tipos de abelhas, sem ferrão também, e que Aham. produzem mel. Eu tenho abelhas, se chamam americanas. Elas picam, Uhum. e aí elas ficam longe de casa. Ah, Está no perfeito. mato, longe de Aham. casa, para evitar qualquer incidente. E eu Uhum. só trabalho com equipamentos, tem que ter os equipamentos próprios para isso. Senão Entendi. você sai ferido. Ganhar uma mordida de abelha é uma coisa, você ganhar 50 mordidas é outra, né? Uhum. Então, com 16 anos, eu fui para o seminário. E quando eu entrei no seminário, eu tive uma crise. O que é uma crise? É você sair de casa, estar longe de casa, numa cidade, sair da roça, e você não tem mais a liberdade que você tinha. Você tinha a comida que era oferecida pela casa, pela formação. Sim. Você não podia sair quando você queria. Você tinha que conviver com mais 80 colegas. Nós era no início, no primeiro ano que eu fui para o seminário, em 1986. Nós Poxa. éramos em 80 seminaristas. Então, você tinha que aprender a conviver. Você ia na turma, e a escola funcionava dentro do próprio seminário. Então, como eu tinha ficado um ano sem estudar, sem escrever, sem ler, eu tive dificuldades no primeiro ano que eu entrei no seminário. E aí eu tive uma prova de física e eu ganhei 0. Me abateu uma tristeza. Me abateu uma tristeza porque já pensou a primeira prova que eu faço no seminário e ganhar 0? E aí, depois eu fui descobrindo que tinha outros colegas que também ganharam 0. O E eu me problema não era só consolei. seu, né? E aí eu me consolei porque mais gente foi mal na prova. Aham. Então, depois terminei o ano com essa prova ganhando 10 na recuperação. Eu peguei Sim. recuperação, mas eu ganhei 10. Então, eu fui me esforçando. Daí, eu fui me superando também. Eu me esforçava muito.
dentro de toda a etapa de formação, me esforçava para também ser um exemplo. Ser um exemplo dentro da casa, de trabalho, de vida religiosa, de vida espiritual, de vida pastoral, de tudo. E aí, depois, dentro dessa caminhada de formação, eu tive um ano que fui fazer um estágio missionário. Era também uma provação para ver se era a mesma vocação para mim. Não, eu fui na Ilha do Marajó. Não, na Ilha do Marajó. Tá. E aí você depois foi quando para a Bahia? Eu fui depois de padre. Fui depois de padre. Eu já tinha 7 anos de padre. Então, antes de ser padre, eu fiz um estágio missionário junto com um dos meus irmãos padres na Ilha do Marajó, que foi uma experiência fantástica de você viver em cima de rios, o transporte é barcos, de você dormir em redes, a cama é rede, de você tomar açaí, comer açaí como alimento principal, arroz e feijão, e não tinha muitas opções de outros tipos de alimentação, só mesmo quando a gente estava na casa paroquial, mas a gente vivia, passava a semana inteira visitando os ribeirinhos dos rios, as comunidades, e a gente comia o que oferecia. Então foi uma experiência fantástica, né, dessa convivência a 4.000 quilômetros da minha casa, do meu povo, dos parentes, amigos. Então a gente construiu uma família em outro lugar. E aí depois, em 1997, em janeiro, eu me ordenei, eu fui ordenado sacerdote, padre, e como padre novo, a gente quer mostrar trabalho. Então eu fui mostrando trabalho. Teve algumas vezes durante o ano, durante 5 anos que eu estava numa região de atuação pastoral, numa paróquia, que eu fiquei sem reunião de noite. Sabe, Mônica, eu me senti perdido. Eu não sabia o que fazer naquela noite, tendo uma noite livre para mim. Não sabia o que fazer. Porque todas as noites tinha alguma reunião, tinha alguma celebração, tinha algum compromisso com pessoas. E quando eu tive algum momento para mim, a gente ficava perdido, não sabia se eu ia estudar, se ia assistir televisão, o que ia fazer. E você ficou lá quanto tempo, Livaldo? Daí eu fiquei, cada lugar que eu passava, a gente fica, como padre, não fica muito tempo em cada paróquia. O mais que eu fiquei foi 5 anos. E aí depois, eu fiquei um outro ano numa outra paróquia, aqui na minha cidade onde eu moro em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Sim. Na Serra Gaúcha. E aí, eu fui para a Bahia, um desafio também. Fui desafiado a deixar a minha cidade, a minha região, a minha família. Sim. E ir para o sertão baiano. Então, lá foi outra experiência muito importante. Quando eu fui lá, eu pensei de ir lá para ensinar, para evangelizar. A minha missão é padre, para evangelizar. E eu tive que passar por um processo de conversão. Para mim poder evangelizar, primeiro eu tinha que aprender deles, ser um no meio deles e me deixar evangelizar a partir também da situação, do conteúdo, da capacidade desse povo do sertão. Entendi. Sertão baiano, sertão nordestino, a região da seca. Você aprender a conviver com a seca. Você aprender a tomar água de cisterna, e não água de poço, não água de vertente, não água mineral. Então, você aprender a adquirir novos paladares, com hábitos diferentes, com situações diferentes. Aqui no Sul, eu era acostumado como padre a fazer enterro. Não todos os dias, mas toda hora. E o povo precisava do padre para enterrar uma pessoa. Na Bahia, naquela região missionária, em 4 anos, eu não fiz nenhum enterro, nenhuma cerimônia, nenhuma celebração de enterro.
porque as pessoas aprenderam a enterrar seus próprios mortos, a fazer a sua celebração. Então, são coisas diferentes que a gente aprende e que passaram para mim, ser uma escola da vida. Uhum. Quando eu fui para a Bahia, eu fui meio doente. Eu fui com úlcera gástrica, com refluxo, com problemas de estufamento, com azia, com problemas musculares. Eu tinha recém feito uma cirurgia de tendinite no joelho. E a Bahia, eu nunca precisei ir para o médico. Em 4 anos, nunca precisei me medicar. Porque a situação, o clima, o ritmo de vida, a alimentação, o ritmo de trabalho, não era mais um ritmo estressante que nem a gente vivia aqui no Sul. Então eu passei isso também foi uma conversão. Foi uma conversão. E a Bahia também é um lugar místico, né? A Bahia é um lugar místico. A religião do candomblé nasceu na Bahia. Sim, embora que no interior não é tão grande como em Salvador, por exemplo. É diferente. Não dá para comparar a cultura do litoral baiano com o sertão. É muito diferente. Então, eu também aprendi, porque para mim ter ficado padre, eu tive que também assumir um compromisso com a questão da afetividade, da castidade, da obediência. Sim. E aí, aqui no início de padre, eu me sentia um padre frio. Não era para mim assim ser frio assim, de cumprimentar as pessoas, cumprimentar a mulher friamente. E isso também na Bahia me fez crescer, de você dar um abraço, e um abraço de coração, não um abraço de um cumprimento frio, que nem eu vivia isso aqui no Sul, um abraço frio, um cumprimento frio. E foi lá, Nivaldo, que você resolveu largar o sacerdócio? Como é que aconteceu isso? Não foi na Bahia. Na Bahia eu aprendi a ser um padre diferente, melhor. Eu aprendi a ser um padre mais humano. Perfeito. Um padre mais próximo das pessoas, um padre mais sensível, mais carinhoso, mais afetuoso. Então eu voltei para o Sul depois, e aí eu continuei mais 12 anos ainda depois. Sim. 13 anos ainda depois da Bahia. E quando você largou a batina? E aí eu larguei, por exemplo, eu fui para a Bahia em 2003. E em 2007 assumi outro lugar aqui na Serra Gaúcha. Depois em 2012 mais outro lugar. 2017 fui para outro lugar. Em 2018 eu comecei a ser terapeuta, mesmo sendo padre. Perfeito. Eu comecei a fazer cursos. Eu fui para Sorocaba, São Paulo, fazer um curso de iridologia. E aí, num ano, fiz a primeira etapa, e no outro ano, início de 2019, eu fiz a segunda etapa. Então, eu fiz 2 etapas de iridologia. E comecei por aí. O professor de iridologia é uma pessoa, assim, que fantástica no sentido de acreditar que o alimento é o meu remédio. Uhum. É um naturopata. É uma pessoa que estudou na formação como nutricionista, mas ele viveu a vida inteira ajudando as pessoas a se transformar. Ele viu a família dele quase toda morrer de problemas de saúde. E ele lutou para não seguir no mesmo caminho. E aí ele também luta agora para se transformar e transformar as pessoas em saudáveis. Explica um pouquinho, Nivaldo, sobre a iridologia, do que se trata, para as pessoas entenderem um pouco. É através da íris. A iridologia, você compra um equipamento que pode ser uma lupa, ou pode ser uma máquina fotográfica, ou até o próprio celular.
Você tira uma foto da íris do olho e a gente, como iridólogo, a gente faz uma avaliação. Dentro do olho, o olho ele registra tudo o que a pessoa vive, assim, a história. Olha, que coisa interessante. Desde o nascimento. Está registrado e vai ficando registrado. E o olho vai... É que nem se o olho batesse fotografia e ele registrasse na íris situações que vai vivendo. Engraçado Claro que... isso, né? Inclusive, você sabe que eu fui comissária de bordo e lá tinha um equipamento que quando a gente fazia, você poderia entrar no país usando a sua íris para ser identificado, né? Tem países que usam identificação, você não precisa nem do passaporte. É só você colocar os seus olhos no aparelho e ali mesmo eles já identificam quem é você, porque é como se fosse uma impressão digital, né? É autêntico, cada um tem a sua. E na íris eles descobriram exatamente isso, que cada um tem o seu. Então, é usado, você vê que existe uma lógica nisso aí, né? Numa identificação como essa. Faz muito sentido. Com certeza. Então eu fui aprendendo, porque naquela situação que eu estava vivendo como padre, tendo um filho, uma criança pequena, que eu fui constituindo uma família, eu tinha que me decidir o que eu ia fazer. Eu ia continuar como padre e escondendo o filho? Não estava me fazendo bem. Então eu tive um momento de crise. E eu comecei a ter imunidade baixa, comecei a ficar doente. Eu tive um momento de ter um vírus chamado citomegalovírus. Uma coisa chata que estava me tirando a vontade de trabalhar, assim, meio... não te dava mais disposição, sem energia, um desconforto no organismo. Esse é uma bactéria. E aí eu demorei para eliminar essa bactéria. Olha. E toda bactéria pega no organismo das pessoas quando ele é frágil. Quando que a pessoa não está bem, quando que a pessoa vive com imunidades baixas e se alimenta mal cuidada. Então, entra qualquer vírus. A pessoa está de braços abertos para acolher os problemas que fragilizam o corpo humano e as pessoas. Então, eu tive essa situação, esse momento ali pelo ano 2016, por aí, 2017, eu estava vivendo uma fragilidade física. E essa fragilidade física, ela estava a partir da minha crise que se abateu com a religião, com o ser padre, com o ser pai, em constituir uma família, porque o Francesco nasceu em 2015. E a partir daí, também comecei a ter um excesso de preocupação. E aí, esse excesso de preocupação, eu queria também descarregar. Eu queria trabalhar demais na paróquia onde eu estava. Então, eu queria me mostrar que eu era forte. Sim. Que eu era capaz. Que eu era capaz de ser padre, de ser pai, de ter uma família, de mostrar a mim mesmo e a Deus que eu conseguia acompanhar, fazer obras, trabalhar, construir, fazer pastoral, fazer tudo. Eu procurava fazer da melhor forma possível. Eu até estava fazendo bem, mas era muita coisa, e isso me sobrecarregou. Então, abateu também a questão, o sistema nervoso, o psicológico. Eu não cheguei a entrar em depressão. Sim. Mas eu precisei fazer um trabalho de psicoterapia. Olha. Psicoterapia. Eu estava sendo muito, assim, um pouco negativo. Sim. O meu todo, porque a saúde é saúde física, mental, emocional e espiritual. E toda essa saúde... E você, esses pilares...
Sim, e você, Rivaldo, depois disso que você identificou essas coisas todas, todo esse acúmulo de energia que estava pesando para você, você resolveu optar, né? Fazer uma escolha. Eu tive que fazer a escolha. Porque se eu não fizesse a escolha, eu iria continuar com esses pilares de saúde doente. Sim. Eu não ia conseguir, porque eu não, a minha cara não esconde aquilo que eu sou. Então, está dentro de mim, a minha personalidade, e aí dentro da iridologia a gente estuda também a personalidade. Se eu tirando a foto do olho, eu vendo o olho da pessoa, eu sei dizer que personalidade é esta pessoa. Tem 4 tipos de personalidade. Tem uma personalidade que a pessoa é mais extrovertida, que ela gosta de um microfone, de aplauso, de contar anedota, histórias, gosta de elogios, e é uma personalidade. Tem uma personalidade que a pessoa usa muito a razão, racional, tipo professores, professoras, que às vezes, não é que todos os professores são assim, né? Mas é uma dureza, às vezes a questão música, gostar de música clássica, de ser uma liderança, de ser exigente consigo mesmo e com o outro, é uma personalidade. E que tem uma folha de características dessa personalidade. Outra personalidade, que é a minha, é a personalidade de ser sensível. O nome dessa pessoa é serviço, serviçal. Está sempre a serviço dos outros. Então, são pessoas que cuidam um pouco de si e cuidam muito dos outros. Elas têm um radar nos olhos e estão sempre atentas à limpeza, ao cuidado, à saúde, à orientação, à educação, de doação, de ajudar. Estão sempre com uma mão estendida para ajudar o outro. E também a outra mão estendida para acolher se vem de volta. Então, essas pessoas sofrem a ingratidão, porque elas dão tudo e dão o melhor de si e recebem, às vezes, ingratidão dos outros. Sim. Então, é uma personalidade. E depois tem outra personalidade que une outras duas, que se chama personalidade agitador. É a pessoa intuitiva. Ela intui as coisas, ela é uma líder, ela é um trator, ela faz acontecer. Ela não gosta de regras, não gosta de normas, ela é uma pessoa de difícil convivência, mas ela tem um valor impressionante com a capacidade que ela tem de administrar, de contas, de negócios, de empresa, de liderar, de puxar à frente uma multidão, e ela leva essa multidão para a vitória ou para o precipício, e ela faz isso. Então é uma personalidade. Então eu identifico isso a partir da íris do olho. E se eu fizer uma consulta sem precisar tirar foto do olho, eu faço duas, 3 perguntas, e daí eu identifico a personalidade sem tirar a foto do olho. Se eu pergunto se a pessoa ela é intuitiva, eu já sei qual a personalidade que ela é. Eu pergunto se a pessoa ela é emotiva, se ela é contadora de história, se ela é muito rígida, Nivaldo, se ela é muito braba. Me diz uma coisa, tem como a pessoa acumular mais de uma dessas personalidades? Desenvolver? Com certeza. É? Sim. Por exemplo, Mônica, eu tenho de 4 personalidades, eu tenho 3. Eu tenho 3. Você foi falando aí, eu fui me identificando. Sim, não, mas você tem uma dessas? Você tem, mas eu tenho 3 delas. 3. Jesus Cristo tinha as 4. Olha, interessante. Tá? Então, por que eu tive de outras personalidades? Porque quando eu nasci, eu cresci com uma personalidade. Fui para o seminário, eu não fui mais só o que eu queria ser. Eu fui o que os outros queriam que eu fosse.
E aí tinha normas, tinha regras, tinha tudo. Então alguém te colocou uma outra personalidade em você, pegou um spray, né? Pegou um spray assim e colocou de uma outra personalidade em você. Então a gente vai adquirindo, querendo ou não, uma outra personalidade por aquilo que você faz. A mesma coisa uma pessoa numa empresa. Deixa numa eu te empresa, ela tem... Sim. Você sabe que eu sempre, engraçado, é uma coisa que eu sempre falava no meu trabalho, que quando eu ia entrar dentro de um avião, né, que a gente levava, as nossas viagens eram internacionais. Então a gente acabava levando entre 11 a 12 horas dentro de um avião, né, para chegar na Inglaterra, que era a minha rota, né, Brasil, Reino Unido. E eu sempre, quando eu ia entrar, eu dizia, vamos ver qual é o personagem que eu vou ter que vestir hoje. Porque muitas vezes eu embarcava, eu não sabia se eu ia ser psicóloga, se eu ia ser ouvinte, se eu ia ser um encanador, se eu ia ser uma babá, eu nunca sabia, né? E a gente tinha normas muito estabelecidas, exatamente por ser uma companhia estrangeira e ter regras muito rígidas, né? E a gente virava um personagem lá dentro, né? E isso fez com que eu desenvolvesse várias habilidades, né? As soft skills, as habilidades que são intangíveis, né? Que eram as habilidades de escuta, né? Escuta ativa, você poder ter você tinha que ter pensamento crítico, você tinha que ter muita paciência, né? Você tinha que ter muita empatia. Então, você acaba desenvolvendo com isso habilidades dentro da sua personalidade, né? E isso faz com que você comece a moldar a sua personalidade de uma forma completamente diferente do que normalmente você faria, né? Você acaba seguindo uma outra linha e acaba desenvolvendo isso aí que você falou, exatamente essas personalidades todas. Muito interessante. Eu estou lembrando, Mônica, que aquilo que você vivia no avião, eu vivia isso em cada missa que eu celebrava, tá? Eu tinha que, o presbitério, o altar, o palco lá, você tá com o microfone na mão, você nunca sabe, cada celebração que você faz é uma plateia diferente. E eu não sou contador de histórias, mas eu tive que aprender a contar histórias. Então, em toda a celebração que eu fazia, eu contava histórias. Então, eu tive que adquirir outra personalidade na lida. Se eu vou numa festa, e lá na festa tinha um baile, tinha dança, eu tinha que dançar com uma música cada um que pudesse, quem vinha para interagir com mais gente. Então, a gente tinha que se virar, eu tinha que ser um artista, seja na missa, seja na festa, seja na cerimônia tal, e você tinha que ser uma artista como a aeromoça, e você fez isso durante quantos? 30 anos, né? 30 anos, Eu me aposentei. Tá vendo? Olha que experiência. E você tem 34 anos como mãe de santo, se diz isso? Eu estou na casa de santo há 33 anos, né? E eu ganhei a minha função de mãe pequena, né? Que seria o apoio a Ialorixá, mãe de santo. Eu tinha 7 anos de casa já, 9 anos no total. Então, quer dizer, tira aí, eu tenho mais ou menos 25 anos como
orientadora, né, que eles chamam quando a pessoa tem uma função dentro da casa de orixá. A minha era de ser mãe criadeira. Então, conforme eles entravam, eu dava todas as orientações, todos os fundamentos, toda a filosofia da religião, eu passava para as pessoas, ensinando os prós, os contras, porque a cultura iorubá, ela tem uma coisa muito importante que a gente vem aprendendo ao longo do tempo e que hoje se usa muito. Os africanos já usavam isso há milhares de anos, né? E eles têm uma consideração à família, aos seus antepassados, né? A história que eles trazem é importantíssimo para todo o africano. E isso a gente passa também. Uma das coisas da filosofia africana é que o pensamento, eles falam uma coisa muito interessante, que o cérebro, o pensamento não é o cérebro, mas o coração sim. Então, sempre quando a gente vai fazer alguma coisa dentro de uma casa de santo, a gente tem que considerar as emoções, a gente tem que tirar todas as emoções que a gente traz e que não nos fazem bem, a gente tem que colocar isso para fora, exatamente para que o nosso cérebro, né, o nosso sentir, o nosso pensar e o nosso fazer estejam congruentes com o nosso objetivo, com aquilo que a gente quer fazer. Então, é uma religião de desenvolvimento pessoal, né? Desenvolvimento do cérebro, da inteligência emocional, e muitas pessoas não têm esse conhecimento. Pensam que a religião é uma religião primitiva, e ela tem muita coisa a ensinar. A filosofia é belíssima, né? E eu passei a minha vida inteira dentro dessa religião, no desenvolvimento pessoal, tentando ser melhor, né, a cada dia, para poder dar o melhor às pessoas que precisavam, que estavam indo em busca de uma ajuda, de uma orientação espiritual. Então, isso me ajudou muito, é como a gente estava falando, né, a espiritualidade e a saúde, porque a gente, quando vive como comissária de bordo, a gente tem que ter um desprendimento muito grande, a gente vive muito tempo sozinha, né? Porque a gente viaja, a gente não é dona do próprio tempo, a gente viaja e fica muito tempo sozinha em hotéis. Muitas vezes, nem sempre os colegas estão em harmonia, então tem outras coisas para fazer. Então você acaba ficando muito tempo sozinho e você tem que desenvolver isso, né? Fazer com que essa solidão seja mais benéfica possível. Senão você acaba enlouquecendo, né? Então é super importante que a religião me ajudou muito e a espiritualidade muito mais. O que eu aprendi a desenvolver da minha espiritualidade me ajudou muito dentro da minha profissão, dentro do meu trabalho, para que eu pudesse dar o melhor que eu tivesse para dar. Então, foi muito importante. E, assim como você, eu acho que a gente sintoniza muito, né? Porque a gente fazia muito isso, né? Você também. Eu tô sentindo. Tem muita coisa que você está partilhando, assim, que de um outro jeito ou de outra forma, eu também vivi isso. E tem coisas que também continuo vivendo dentro dessa sua partilha. Por exemplo, me diz, só por curiosidade, você chegou a casar? Não. Tá? Então, olha só, a solidão que você viveu durante praticamente 30 anos como aeromoça. Eu vivi 22 anos ou 33 anos
dentro da vida religiosa, porque é uma espécie de solidão. Você tem um colega padre que mora contigo na mesma paróquia, mas você vive uma certa solidão interior também, tá? Toda a questão a questão afetiva, a questão do afeto, não é uma coisa simples que a gente vai tirando de letra. Não é algo assim, você não brinca de afetividade, você não brinca da carência afetiva, dos vazios, porque tudo aquilo que você não preenche corretamente, depois você preenche com vícios, preenche com comida, com bebida, com jogo, com, sei lá, com o exagero, porque você pode preencher querendo mostrar para ti e para Deus que você vive 24 horas por dia estudando. E isso também não é humano, né? Então, como ter este equilíbrio? E o cérebro da gente tenta fazer com que a gente tenha felicidade o tempo inteiro, né? Então, entra aí também o círculo da recompensa, né? Nossa, ela está tanto tempo sozinha, o que pode ser dado para ela exatamente, que pode virar um vício, a comida, tudo isso pode entrar com uma certa compensação por aquele tempo, aquilo, se você estiver considerando aquilo como um sofrimento, como uma separação, isso pode entrar também como uma compensação, seu cérebro tentando evitar com que você se estresse, que você gaste energia, tendo pensamentos negativos, e é isso que a gente exatamente está cuidando aqui hoje, né? A espiritualidade, como ajuda a nossa saúde, né? E como foi importante, né, Nivaldo? Tanto para você, quanto para mim também, né? A gente ir em busca exatamente da nossa espiritualidade, do nosso crescimento interior, para a gente poder transformar esses desafios todos em coisas de crescimento, de evolução. Apesar de que evolução também traz dor, né? Mas é uma dor, quando você tem consciência dela, é uma dor de crescimento, é uma dor escolhida, né? É uma dor que você quer sempre descobrir o melhor, né? E é muito bom. Com certeza. Com certeza. Obrigado ao pessoal que está nos acompanhando. A Adriana, a Gisele, Ivana, Felipe, o Newton é primo. Newton é da Bahia, é um primo da minha companheira. Uhum. E eu fui para a Bahia esses tempos. O Newton está me ouvindo. O Newton está me ouvindo ali. Uhum. E eu fui também dando dica pro pai dele na questão da saúde. Eu conheço o Newton há 17, 18 anos. Não sei se ele se lembra de mim, mas a gente se encontrou esses dias, início do ano, no final do ano passado. Sim. E eu fui lá porque é uma região que eu vivi 4 anos. E agora eu não me apresentei que eu já tinha vivido lá, e me diziam assim, mas como é que você sabe tanta coisa daqui dessa região? Como é que você está por dentro de tanta coisa? Eu disse, aqui ó, eu tenho o senhor Google aqui, ó, me informa tudo. Eu disse, eu conheço aqui, ó, esses povoados estão tudo aqui no celular. Eu pesquisei antes de vir aqui, mas na verdade eu já conhecia todos esses lugares. Então, para mim poder dizer assim, sair de padre e começar e continuar ou fazer uma vida diferente foi uma espécie de... Não que como padre eu era escravo, mas eu vivi uma libertação entre a crise que eu estava vivendo, entre as dúvidas que eu tinha presente, entre aquilo que eu tinha que fazer, como continuar a missão. Eu sentia que eu tinha que continuar a minha missão, a espiritualidade, a fé, a presença de Deus não podia sair de dentro de mim, não pode sair.
Então eu tinha que continuar isso de outra forma, atendendo pessoas. E eu fiz mais, até agora eu fiz mais de 1.300, 1.350 atendimentos. Então eu ajudei muita gente. Só que foram atendimentos individuais. E como padre, eu atendia, eu conduzia uma palavra pública, eu atendia por uma assembleia, por um grupo de pessoas. E agora eu direciono a palavra individualmente. E eu sinto que isso tem muito mais efeito. E tem muito mais, a pessoa capta muito mais, porque você encaminha, você orienta, você mantém contato individual, você pergunta como é que você está conduzindo, como é que você tem fé nesse teu problema e tu acha que Deus, tu acredita que Deus vai te curar, tu tem fé. Então toda vez que eu faço um atendimento, eu pergunto, tu tem fé em Deus? Tu tem fé? Tu acredita em Deus? Tu sente que esse poder, que Deus tem poder, tá? E esse poder, ele deu para Jesus. E Jesus deu para os apóstolos. E esse poder está dentro de cada um de nós. Eu questiono, você sente que tu tem poder também? E não só você delegar ou você só imaginar que o poder está em Deus? O poder está dentro de cada um. E se a gente não usa esse poder... A cura, a gente só vai acreditando no remédio. Eu tenho que acreditar no remédio para curar. Mas se eu tenho uma cura por exemplo, uma cura pela palavra. Pela palavra, eu recebo de Deus, a gente tem um dom da palavra, e quando essa palavra é proferida com fé, com entusiasmo, ela me produz uma energia, uma vibração maior para mim, para aquilo que eu quero curar, que eu vou me curar. Eu quero a cura. Então eu posso usar a palavra para cura. Eu posso usar a imaginação para cura. Eu posso imaginar o órgão que está doente. E a partir desta imaginação que eu foco, eu vou imaginar o meu órgão doente. Eu não vou dizer a palavra doente. Sim. Eu vou dizer o órgão meu está saudável, está regenerado, o meu órgão está perfeito. Eu visualizo a cura antes de acontecer. Então, isto é uma cura pela imaginação. Sim. Existe a cura pela repetição, que eu vou repetir uma expressão para ajudar a fazer a cura de tal objetivo que eu tenho. Por exemplo, eu tenho uma frase que eu estou repetindo todos os dias. E eu digo assim, todos os dias, sobre todos os aspectos da vida, eu me sinto cada vez melhor e melhor em todos os sentidos. Então, eu começo a repetir uma expressão, uma palavra de cura. E aí esta expressão vai trazer uma energia de cura. Depois eu posso fazer também uma cura pela sugestão, que é a fé natural. Perfeito. Que é eu acreditar que aquele remédio vai fazer o efeito que eu desejo, que eu espero. Depois tem a cura espiritual, tem a cura mental, que eu mentalizo através de uma oração, de uma sintonia com Deus. Eu entro em estado de sintonia, de meditação profunda, eu faço uma cura por aí, eu posso fazer isto. Sim. E aí tem a cura pela fé, né? A cura espiritual. Sim. Então, Mônica, você está vendo como a gente pode ligar a fé, a espiritualidade, para utilizar isso na saúde. Sim. Para utilizar isso em conduzir um trabalho de alguém que você vai orientar, ajudar, e você também é você é uma orientadora, uma educadora. Faz quantos? 30 anos que você também ajuda as pessoas a mostrar um caminho. Olha, é por aqui. Olha, existe uma frase que é sempre repetida nas obrigações, quando a gente faz, nas cerimônias religiosas. A gente fala, quando o ori não quer, o orixá não faz. O orixá seria o grande guardião, o protetor, né, da gente.
abaixo de Deus, porque muitas pessoas acreditam que o candomblé é uma religião politeísta. Ele não é politeísta. A gente acredita nas forças da natureza e que cada parte da natureza tem o seu comandante, aquele que rege. Mas nós acreditamos num Deus superior, acima de todas as coisas, que a gente chama Olodumaré, que no caso, na Igreja Católica, se chama de Deus. Então, a nossa religião também é monoteísta, mas a gente se permite achar que existem assessores que possam dar que possam ajudar a conduzir o meio ambiente, né, nesse processo da natureza. E a gente acha que cada uma das pessoas tem um guardião, um antepassado que o toma conta, que o ajuda. E a gente repete sempre, quando Ori não quer, Orixá não faz. Porque se a sua cabeça, Ori, em Yorubá, seria a cabeça que não se vê, né? Não é essa cabeça, é a cabeça que não se vê, aquilo que está dentro. E a gente diz, quando Ori não quer, o Orixá não faz, porque quando a nossa cabeça não quer alguma coisa, não tem como ninguém fazer aquilo, porque esse é o poder maior que nós temos, é o poder que a gente carrega dentro da gente. É o poder do sentimento, é o poder da emoção, o poder mental, espiritual. E com esse livre-arbítrio que a gente tem, a gente toma a decisão de viver uma vida feliz ou uma vida infeliz. E a escolha que você faz, está tudo bem, né? Por quê? Porque a escolha é sua. Então, a espiritualidade, quando a gente consegue passar isso para as pessoas, mostrar o quanto as pessoas podem crescer com a espiritualidade, com o conhecimento, com o desenvolvimento daquilo que recebe como filosofia, encontrar um caminho que lhe responda, que lhe faça crescer, é um mundo que começa a ficar mais para perfeito do que para imperfeito, né? Porque a gente consegue ter mais clareza, a gente consegue focar mais nas soluções, a gente consegue focar mais na nossa evolução como ser humano para ser melhor, para poder dar o melhor, né? Então, isso é muito importante o que você falou, esse trabalho, né, com as pessoas. Inclusive, agora, com a ciência, a gente tem aqui, eu não sei se tem outras faculdades, mas as faculdades de medicina aqui do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense, já está usando, já tem como disciplina uma matéria chamada espiritualidade, que eles já estão colocando nas universidades desde 2017, exatamente para que os médicos consigam entender isso. Não há como separar a doença das crenças, daquilo que a pessoa acredita. Então, é muito importante se juntar tudo, né? E colocar, em vez de ser corpo são em mente sã, o vice-versa também funciona. A mente sã faz o corpo são, né? Então, é muito importante que a gente comece focar nessas coisas, para que a gente encontre a nossa saúde, não saúde física somente, mas a saúde no total, né? No seu espiritual, no seu mental, né? Na sua paz interior, isso tudo faz saúde, né? Eles, inclusive, estão falando estudos feitos nos Estados Unidos, em institutos de pesquisa. Tem um médico aqui, como é que é o nome dele?
Álvaro Avezum, se eu não me engano, ele é diretor da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. E ele também é diretor do Centro de Pesquisa do Hospital Alemão, Oswaldo Cruz, em São Paulo. Eles chegaram à conclusão de que a pessoa que tem menos disposição ao perdão, ela está mais disponível a enfrentar enfermidades coronárias, né? Pessoas que têm raiva acumulada geram diabetes. Então, são pesquisas científicas. Está aí a espiritualidade já mostrando o quanto isso pode ser modificado e quanto a pessoa pode gerar mais saúde para ela, né? A partir do momento que ela entende a necessidade de ter uma inteligência emocional, né? Transformar os seus sentimentos, transformar a sua forma de agir, de pensar, né? E trazer uma congruência, não ficar nessa dissonância cognitiva, eu penso de um jeito e faço de outro, né? Não é assim que a banda toca, né? A gente tem que colocar a banda para tocar em harmonia, dentro do tom certo, dentro do ritmo certo. Senão, logicamente, vai ficar uma bagunça. E é o que funciona com o corpo da gente, né? Com certeza, Mônica. Olha, a gente teria tanto assunto, tanto mesmo... Porque depois eu também, no meu trabalho, eu gosto muito da medicina chinesa, medicina oriental, falando do coração, do fígado, rim, pulmão, baço, pâncreas, o sentimento para cada uma, a cor de cada um desses órgãos, o alimento para cada um, e eu sinto quando que um órgão está deficiente, então isso é impressionante. E também a questão, eu fiz um curso no passado, para integrar, por isso que eu gosto de usar a palavra saúde integrativa, a saúde que integra o todo, que é a saúde física, mental, emocional e espiritual. Mas quando que a gente entra nesse assunto, a gente vai longe. E a gente já está a 1 hora e pouco, né, da nossa live. A 1 hora e 20 minutos, é verdade. Pois é. Então, mas que bom. Vamos combinar mais, né, Nivaldo? Vamos combinar mais, falar um pouco mais sobre isso, que eu acho que a gente tem tanta coisa para agregar e tantas coisas que se complementam, né, que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Você vê quantas coisas semelhantes que a gente passou, vivendo experiências completamente diferentes, seguindo religiões completamente diferentes, né? Tendo personalidades completamente diferentes, mas o quanto isso agregou e quanto a gente chegou às mesmas conclusões, né? Mesmo fazendo diferente, mas o caminho acaba levando a um único resultado, né? É a conclusão de que, através da espiritualidade, a gente pode conquistar muitas coisas boas para a nossa vida, o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento mental, o estímulo da nossa intuição, tudo isso. E o que mais que você gostaria de falar para as pessoas? Deixa a sua mensagem aí e vamos finalizar a nossa live agora, né? E deixa a sua mensagem, Nivaldo. Sou muito grato por ti, Mônica, por esse bate-papo, por te conhecer melhor, você também conhecer melhor a mim, e para a gente poder deixar um recado, uma mensagem também para quem quer nos apoiar, para quem quer a orientação, porque você tem uma caminhada muito rica também para orientar, para ajudar, para tanto da linha espiritual, a fé, e tanto para a questão dos cuidados da saúde. Tem uma frase que eu costumo dizer muito, é assim, olha,
não existe doença incurável. O que existe é pessoa incurável. Então, toda pessoa que quer se curar, é possível. Mesmo a pessoa estando para morrer. Existe uma cura. Não é a cura só a cura física. Também é a cura da alma. É para poder ir em paz. Para poder estar em harmonia com o todo do universo, com Deus, consigo e com o próximo. É outro tipo de cura. Então, tudo é possível para quem quer se curar. E a pessoa que não investe na saúde agora, ela vai ter que investir na doença depois. Então, vamos lá, vamos investir na saúde. Na saúde, no autoconhecimento, na forma de melhorar, né? De crescer, evolução, desenvolvimento pessoal, é muito importante. Eu e o Nivaldo estamos aqui. Se vocês precisarem, entre em contato com a gente. A gente está trabalhando com isso. É isso que a gente tem ajudado muitas pessoas nas suas dores, às vezes até exatamente no seu leito, né? Para sua passagem espiritual. E a gente tem ajudado muito nas dores físicas, nas dores da alma. E se vocês estiverem precisando de alguma coisa, entre em contato com a gente. Nivaldo vai ter o maior prazer em poder ajudá-los e eu também. Tá bom? Você tem... Mônica, você tem uma frase, vou te dizer a minha frase também para quem vai assistir agora, está assistindo, vai assistir depois essa live. Ajudo você a transformar sua dor em esperança. Perfeito. E eu ajudo você a crescer espiritualmente. Que bom. Muito obrigado, Mônica. Olha, um grande abraço. Um beijo, foi ótimo, foi lindo, a gente compartilhou muito, foi de uma troca assim excepcional. Adorei o bate-papo e vamos marcar mais vezes. Eu acho que a gente pode desenvolver esses assuntos aí que a gente falou. Tem muita coisa que o povo precisa escutar, precisa de uma mensagem como essa para aliviar o seu dia, né? Tá bom, querido? Muito obrigado, gratidão, Mônica. Um beijo imenso. Valeu. Um grande abraço a todos. Tá bom. Obrigada a todos pela presença.